Diga-me. Então, eu acho que uma dúvida que eu gostaria que o senhor esclarecesse, não para nós, mas eu acho que para quem está ouvindo que seria muito interessante, é como identificar, por exemplo, uma igreja verdadeira, porque o senhor falou, né, que Ótimo. existem polos, né, Ótimo. diferentes, pensamentos diferentes. O senhor, por exemplo, citou a predestinação, mas mesmo tendo essas diferenças, como se identifica uma igreja? Perfeito, Nicolas. Isso aí eu acho que é um fator primordial. Ah, eu acho que o principal fator para identificar uma igreja verdadeira é o que ela prega. É o que você ouve da palavra de Deus. É pregado a palavra de Deus ou é pregado a palavra de Deus e mais alguma coisa? É uma, sabe? Se nós pegarmos quando Paulo está pregando a igreja de Bereia, né? O texto nos fala que eles estavam com os pergaminhos abertos, conferindo aquilo que Paulo falava para ver se aquilo estava correto ou não. E você só pode fazer isso a partir do momento que você conhece a palavra. Então, o que a gente vê hoje, né, e o que a gente, como igreja presbiteriana no Brasil, a gente não considera nem como igreja, a gente considera muitas vezes como uma seita, é porque na realidade você tem um evangelho distorcido, uma palavra que não está simplesmente ligada à palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e de prática. Então, quando você vê uma igreja que ela tem a palavra de Deus e mais alguma coisa, você já precisa desconfiar que ela não é uma igreja verdadeira. Percebe? Então, eu acho que são esses principais sinais. Mas, ao mesmo tempo, você só consegue fazer isso se você conhecer a sua fé. Então, por exemplo, né, vamos pegar o que a gente pretende fazer, né, para a honra e glória de Deus esse ano aqui na igreja, que é o que nosso coração está ardendo para fazer. É fazer que a igreja conheça a nossa doutrina, conheça a palavra. E aí a nossa doutrina, entenda, ela está baseada na palavra de Deus. Se você pegar a nossa confissão de fé, que é a confissão de fé de Westminster, que são nossos símbolos de fé, que é a confissão de fé de Westminster, o catecismo maior e o catecismo menor. Você vai ver que em todos eles você vai ter uma explicação e todos os textos da Bíblia que estão ali para poder basear aquela resposta. Então, ou seja, quando a gente fala da confissão dos nossos símbolos de fé, nós não estamos colocando ele de igual ou acima da Bíblia. Nós estamos falando que eles nos explicam aquilo que está na Bíblia. Mas a regra de fé e de prática é a palavra de Deus. Então, ou seja, é essa forma que a gente entende que nós vamos preparar a igreja, mostrando o que nós acreditamos, né? E muitas vezes a gente vê assim, né, os 5 pontos do calvinismo, né? Não explica o calvinismo todo, né? Porque na realidade fala da soterologia, né? Fala sobre argumentos que foram contra o que a remonstrância, que eram seguidores de Armínios, né? Fizeram, que falavam contra aquilo que nós acreditávamos. Então eles vão para a palavra de Deus para poder mostrar. E aí a gente tem os cânones de Dort, né, foi feito para poder justamente falar sobre os 5 pontos do calvinismo, mas que você precisa entender o que é isso. Por que a gente pode falar tranquilamente que da depravação total do homem, né? Por que nós somos realmente totalmente depravados? O que quer dizer isso, né? O que significa isso? Significa que se não fosse a presença do Espírito Santo numa ação comum em no mundo que nós vivemos, não poderia ter vida na Terra. Né? Porque nós somos maus a esse ponto. O que nos impede é a ação do Espírito Santo. Aí você tem uma ação comum e ação especial para aqueles que são salvos. E aí você vai trabalhando isso, sabe? Você precisa conhecer isso para quando você tiver que explicar, você poder falar sobre isso. Então, preparar a igreja, prepara ela também para conhecer uma igreja verdadeira ou não.